Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos começar uma matéria nova que vai ajudar muito vocês aí na prova do Naval e da EPICAR. Ela é um conteúdo a rigor de ensino médio, mas facilita bastante os cálculos saber a ideia das progressões aritméticas. Tá? Tem muitas questões em que o cálculo é amplamente facilitado aplicando essas técnicas. E são técnicas super simples que a gente vai ver aí ao longo das próximas semanas. Então, o que são progressões aritméticas? Elas são sequências numéricas, ok? E não é qualquer sequência que é uma PA. Para que seja PA, essas sequências têm que variar sempre de acordo com o mesmo número. E esse mesmo número vai receber o nome de razão da PA. Então vamos aqui ver alguns exemplos de aplicação desse conceito. A sequência 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente é uma PA de razão 2. Aqui a gente vê que ela é a sequência dos números ímpares, né? Só que ela está começando aqui no 3. Reparem que a distância de um número para o próximo é sempre a mesma, ok? E é essa distância que é chamada de razão. Então, se você pegar quaisquer dois números dessa sequência, dois números consecutivos, né, e fizer a diferença entre eles, então você vai achar o número 2, esse 2 é chamado de razão. Ah, professor, razão, então, é um número segundo o qual a PA cresce? Não necessariamente. Vamos ver isso no segundo exemplo. Se a gente pegar a sequência invertida, olha só, 13, 11, 9, 7, 5, 3. Também é uma PA, só que agora, em vez de ir crescendo a cada duas unidades, a nossa PA vai decrescendo, ela vai diminuindo a cada duas unidades. Então, a gente entende que ela é uma PA de razão menos 2, ok? A primeira PA recebe o nome de PA crescente, exatamente pelo fato de que os valores são cada vez maiores à medida que a sequência progride. E a segunda PA é uma PA decrescente, porque os valores vão decrescendo, né? Vão ficando cada vez menores. Em toda PA crescente, a razão é um número positivo. Em toda PA decrescente, a razão é um número negativo. E nós temos ainda uma PA que não varia, né? Por exemplo, a sequência 5, 5, 5, 5, 5. Também é uma PA. Se os valores não se alteram, significa que a razão é zero. E aqui essa PA recebe o nome de PA constante, tá? Exatamente porque ela não varia. Então, pessoal, eu quero que fique bem claro que a ideia da PA ela cresce sempre de acordo com o mesmo número. A distância de um número para o próximo da sequência é sempre a mesma, tá? Ou 2, ou menos 2, ou 0. E essa razão também pode ser um número racional, pode ser irracional, pode ser qualquer tipo de número, ok? Então, vamos com mais exemplos. O interessante da PA é que é possível, graças a essa característica de crescer ou decrescer segundo o mesmo número, é possível você obter qualquer termo da PA, sem precisar determinar todos os outros. Basta conhecer a razão e mais algum outro número dessa sequência, não necessariamente o antecessor. Por exemplo, eu quero descobrir o 35º termo desta PA. 1, 4, 7, 10, 13, 16. É claro que uma possibilidade seria você ir somando, né, de 3 em 3, já que a sequência cresce de 3 em 3, então o número 3 é a razão. Então você faz isso até chegar no 35. Só que isso dá muito trabalho. Então a gente vai aplicar aqui uma técnica que vai nos permitir descobrir o 35º termo sem ter que determinar todos os outros. Como assim? Bom, vamos lá. Esse 35º termo, como é que eu vou obtê-lo a partir do primeiro? Pensa comigo, se a sequência está variando de 3 em 3, eu estou sempre somando 3 unidades. Então,
Para sair do primeiro termo e chegar no 35º, a gente tem que somar 34 vezes a razão. Poxa, professor, por que 34? Vamos aplicar esse raciocínio para os termos que a gente já conhece. Por exemplo, para sair do primeiro termo e chegar no quarto, a gente tem que somar a razão quantas vezes? 1, 2, 3. Reparem, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Para sair do primeiro termo e chegar no quinto, quantas vezes a gente tem que somar a razão? 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem que somar 4 vezes a razão. Repare que 4 vezes 3 é 12, 12 mais 1, 13. E aí, para chegar no quinto termo, no sexto termo, por exemplo, a gente tem que somar 5 vezes a razão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é sempre um número a menos. Olha, se a gente quiser descobrir o 35º termo, a gente tem que somar a razão 34 vezes. E é claro que tem que somar com o primeiro, né? Afinal, a sequência começa nesse número. Então, nosso A35, nesta sequência, é o 1 mais 34 vezes 3. 34 vezes 3 é 102, 102 mais 1, 103. Então, 103 é o nosso 35º termo, ok? Vamos para mais um exemplo. Eu quero agora descobrir o 20º termo desta PA. Então, é uma PA agora decrescente. Então, como a variação de 240 para 234 é de 6 unidades, então a gente entende que a razão é menos 6, tá? Então, a razão é negativa porque a PA é decrescente. E aqui eu quero o 20º termo. Só que eu não quero ficar diminuindo de 6 em 6, né? Vai demorar muito. Então, o que a gente faz? Se eu quero o 20º termo, eu vou pegar o primeiro termo, que é onde a sequência se origina, e vou somar com 19 vezes a razão. Lembra que é sempre um a menos, né? No 35º termo, a gente precisou somar 34 vezes a razão. Então, no 20º termo, a gente tem que somar 19 vezes a razão. Então, aqui vamos com o primeiro termo, A1 mais 19R, ok? Ah, professor, não seria menos 19R porque a PA é decrescente? Não, não tem problema você escrever mais 19R, porque a razão é negativa, ok? Então, quando você multiplicar, o resultado continua dando negativo sem problema. Então, o nosso A1 é 240, o nosso termo é o 20º, então aqui a gente está usando 19, e o R é igual a menos 6, tá certo? Então, aqui eu já coloquei com sinal de menos. 19 vezes 6 dá 114. 240 menos 114 tem como resultado 126. Esse é o 20º termo desta PA. Então, essa propriedade, essa primeira propriedade, se chama propriedade do termo geral, ok? E aí, a partir do primeiro termo, um termo geral, ou seja, um termo qualquer da PA, pode ser escrito da seguinte forma: AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, vamos analisar aqui o papel de cada termo dessa fórmula. A N é o termo que ocupa a posição N, tá certo? Então, o 35º termo é o A35, 20º termo é o A20 e assim por diante. A1 é o primeiro termo e aqui N menos 1 é exatamente essa questão de usar um número a menos, né? Se é o 35º termo, a gente usa 34. Se é o 20º, a gente usa 19. E assim sucessivamente. E o R é a nossa razão, tá certo? Então, com isso, pessoal, com essa ideia do termo geral, vocês conseguem calcular qualquer termo dessa sequência, tá? Independentemente da posição, sem precisar determinar todos os termos anteriores a ele, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos ver mais exemplos e mais propriedades das progressões aritméticas. Então, um grande abraço e até a próxima aula.